Só tá aí. Amém. Obrigado. Bom, né, a gente pregar com um arpista. Graça e paz. Boa noite. Como o pastor falou, o pastor Sérgio, eu me chamo Maurício, sirvo a Igreja de Cristo lá na cidade de Arthur Nogueira, Graça Church, Arthur Nogueira. Estou aqui junto com o Reginaldo, um irmão querido que nos auxilia lá também, companheiro. Eu tenho fiz 40 anos agora de casado. Com a mesma esposa, aleluia. Temos 2 filhas, 3 netinhos, e desde 99 nós estamos servindo a Igreja de Cristo lá na cidade de Arthur Nogueira. E para mim é uma honra muito grande poder estar compartilhando junto com vocês esse tempo que o Senhor preparou para nós. Amém? Quero agradecer a Deus a vida do pastor Sérgio, da pastora Margarida e de todos vocês aqui. Somos parte da mesma parte do corpo de Cristo. Somos da mesma igreja. Amém, amados? Hoje eu vim aqui trazer uma palavra profética. Eu vim aqui hoje com um propósito do Senhor no meu coração para trazer para essa casa aqui uma palavra, um despertamento. E às vezes a gente pensa em uma palavra profética, é uma palavra de adivinhação, uma palavra de revelação, mas na verdade, toda palavra profética ela é uma palavra de condução. É algo que nos traz à mente, ao coração, o desejo de Deus. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Amém, amados? Amém. Nós entendemos que o propósito de Deus não muda, ele é perfeito, ele foi anunciado na criação, quando o Senhor faz o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, ele apresenta o seu propósito. E ali foi falado: multiplique-se, gerem filhos, filhos que vão gerar filhos, que vão gerar filhos, e filhos, e filhos, e filhos, até que a terra toda seja cheia da glória de Deus. Amém? Mas ali não tinha só aquele casal, tinha também um anjo que, com a terça parte dos anjos, caíram da glória de Deus, foram lançados em terra e Satanás, ele decide quebrar a bênção na raiz. Ele decide estragar o propósito de Deus. Esse era o propósito dele. E ele estabelece o pecado. Ele atua no coração do ser humano e coloca na mente do ser humano uma raiz, uma vontade de trilhar o seu próprio caminho.
uma vontade de estabelecer a sua própria direção, deixando para lá a direção de Deus. E a Bíblia fala que nós nascemos com essa herança, não é verdade? Quantas vezes a nossa tendência natural é traçar o nosso próprio caminho, é andar conforme a nossa própria vontade, é fazer qualquer coisa segundo o nosso desejo. E muitas vezes em detrimento da vontade de Deus, né? Muitas vezes a gente erra o propósito, sabendo que está errado, mas a gente ainda acaba indo. É a herança do primeiro Adão. É a herança humana, que todos nós nascemos com ela. E do dia que aconteceu o pecado, e a palavra de Deus diz que por causa de um homem, o pecado entrou na terra. E nós somos herdeiros desse pecado. Você vê que Deus dá uma ordem que era de multiplicar. E uma coisa interessante, a multiplicação a gente vê na matemática 4 operações básicas, não é isso? Soma, adição, subtração, multiplicação e divisão. Você vê que 2 remete a aumento de coisas e 2 a diminuição, não é isso? Tanto a divisão quanto a subtração é para diminuir. E a soma e a multiplicação é para aumentar. Só que a gente precisa entender uma coisa, que existe uma diferença bem substancial entre adição e multiplicação, né? Adição é você pegar qualquer objeto e somar. Por exemplo, se a gente for contar quantos objetos aqui, temos objetos diferentes: o teclado, a caixa, o copo, a mesinha, o púlpito, o violão. Então, se a gente for ver, tem X número de objetos, a gente soma. Agora, a multiplicação, ela é a soma dos iguais. Então, não entra diferente na multiplicação, entra apenas iguais. Se você for ver na genealogia de Jesus, lá em Lucas, quando a palavra fala de Jesus para cima, Jesus, filho de José, filho de Davi, filho de Jessé, né? Conhece? Filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então Adão foi estabelecido como filho de Deus aqui nessa terra. E o desejo de Deus é que todas as vezes que Adão multiplicasse, gerasse um filho, ele iria gerar um filho, alguém igual a ele. Amém? Portanto, ia ser gerado o quê? Mais um filho de Deus. E aquele filho que era igual ao primeiro ia gerar um outro igual, e a terra ia ser cheia de filhos de Deus. Pensa nisso. A serpente vem e corta o bem pela raiz. Não é assim? Estraga o molde, risca o molde. E quando um molde é riscado, tudo que aquele molde produz sai com o mesmo risco. E assim, esse risco, essa marca do pecado, ela foi passando de geração em geração e chega até nós. Eu penso que o diabo achou que tinha resolvido o problema dele.
que Deus ia ter que arrumar um plano B. Você pode olhar para alguém e falar assim: Deus não tem plano B. O plano, o propósito continua o mesmo. Se você for ver lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo chama Jesus de o último Adão. Algumas vezes a gente deve ter ouvido em alguma ministração alguém se referindo a Jesus como o segundo Adão, mas a palavra fala que é o último Adão. O que quer dizer isso? É a última oportunidade que a humanidade tem de voltar a ser filhos de Deus. Amém, amados? Assim como a mulher sai do lado do primeiro Adão, no último Adão, a igreja também sai do lado. E a igreja é a noiva, a esposa de Cristo. E o primeiro homem não podia gerar um filho sozinho. O primeiro homem, juntamente com a primeira mulher. E a palavra fala que os dois eram uma só carne. Eles juntos tinham um propósito de Deus para eles. A missão era gerarem filhos. E você vê que no decorrer da história, o Deus que queria ser pai acaba entrando num relacionamento de divindade com seus filhos. Você vai ver a antiga aliança, a lei, era exatamente isso. Deus, lá no céu, e o ser humano mortal aqui na terra. O relacionamento foi cortado. E toda a divindade se relaciona com o mortal através de um sacerdote. Então você vai ver que o sacerdócio, ele aconteceu justamente quando há essa quebra de relacionamento entre pai e seus filhos. E essa aliança durou até 2000 anos atrás. E no tempo certo, vem o Cristo de Deus, vem o Filho de Deus na pessoa de Jesus, para nos salvar. Aleluia. A humanidade estava perdida. No princípio, tinha só uma porta para a eternidade. Porta da salvação. O pecado estabeleceu uma outra porta e fechou a primeira. A porta da morte eterna, que todos estavam condenados, a nossa natureza humana, por causa do pecado. Quebrou-se o relacionamento com Deus. E aí, Jesus, ele vem para destrancar uma porta que o homem não conseguia destrancar. É isso que ele fez, basicamente. E agora, esse último Adão tem uma esposa. E o propósito é que com essa esposa vai acontecer a geração de filhos de Deus aqui na terra. Aleluia! Então essa é a história. Esse é o entendimento que a gente precisa ter para entender qual é o propósito que Deus tem para nós. No Evangelho de Jesus Cristo segundo João, logo no começo, a palavra começa a apresentar Jesus como sendo Deus encarnado na terra. Não é isso? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e andou no nosso meio. Com qual propósito? Para que todo aquele que nele crer fosse feito
filho de Deus. Então ninguém nasce filho de Deus. Por isso que Deus dá a oportunidade de um novo nascimento em Cristo Jesus. Amém? Para que nós, que nascemos filhos do pecado, pudéssemos agora ter um novo nascimento e ser feito filhos de Deus. Amém? E a palavra de Deus nos mostra que essa escolha, quem nos dá a oportunidade de fazer é o Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que você que está aqui hoje pela primeira vez, veio por causa de um propósito de Deus. O Senhor nos quis trazer. Você pode dizer amém por isso? Se você puder abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo 15, quero ler um versículo com você. Depois a gente vai continuar no livro de João, mas vamos voltar um pouquinho para trás, para ler mais um versículo. Você achou aí? Quem achou, diga amém. Eu vou ler conforme está escrito aqui na minha versão. João 15, 16. Jesus falando com a primeira liderança da sua igreja. Ali estava sendo constituído, preparado. A igreja de Cristo estava começando a ser gerada ali, com os seus discípulos. E ele diz o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém? Então, o que a gente aprende aqui? Eu estou aqui não foi porque eu quis, foi porque eu realmente aceitei a vontade do Senhor. Amém? Você saiu do conforto da sua casa, deve ter lá na sua casa o seu lugarzinho no sofá, que tem o seu molde, não é assim? Aquele lugar é seu, né? Tem o seu contorno, é ali que você se sente bem. Mas você deixa aquele lugar e vem sentar numa cadeira durinha, passar um pouquinho de frio, sim ou não? Não é assim? Por que será? Porque Deus Ele nos chamou. Amém? Nós nos submetemos ao chamado do Senhor. Amém? Então, volta lá comigo, para a gente. Em João, no capítulo 3, eu quero falar um pouquinho com vocês acerca de Jesus, para a gente entender quem foi, como ele começou, o que aconteceu, como é que surgiu essa nossa oportunidade. Amém, amados? Muita gente diz que Jesus, não sei se alguém já ouviu dizer aqui, eu não nasci no Evangelho, eu nasci numa religião e nos convertemos, eu e minha esposa e minhas filhas, aos 15 anos de casado. Nós tínhamos 37 anos de idade. A Thaisa, minha filha mais velha, estava com 14, se não me engano, 13 para 14. E a Tamara, mais nova, estava com 10. E nós
é, na religião onde frequentávamos, onde nascemos, na verdade, né? A gente ouvia várias histórias. Uma delas que da infância de Jesus, que a Bíblia não fala, né? Não sei se alguém já ouviu aqui que o pai de Jesus, o José, que ele era o quê? Carpinteiro. E ele fazia móveis, não é assim? Guarda-roupa, cadeira, mesinha, etc. E fazia lá uns animaizinhos de madeira, e Jesus ia e punha a mão nos animaizinhos, dava vida para os animais. Alguém já ouviu isso aqui? Não? Ah, né? Então você vê, a gente precisa entender um pouco mais da palavra, buscar mais entendimento. José era carpinteiro. Ele não fazia cadeira, ele não era marceneiro. Ele era carpinteiro. O carpinteiro trabalha com construção. O carpinteiro trabalha com telhado. O dia que você for fazer na sua casa um telhado, você não vai chamar um marceneiro. Você vai chamar um carpinteiro. Hein? Então você vê que a gente às vezes, por não entender direito, não buscar conhecimento, a gente acaba trilhando um caminho que não é verdade. A Bíblia não fala da infância nem da adolescência de Jesus. Mas, se nós buscarmos conhecimento, se a gente buscar um pouquinho de entendimento, se a gente pesquisar, se a gente for atrás, a gente vai entender como era a cultura em Israel na época de Jesus. E por isso muita gente diz que Jesus, ele simplesmente, como é que ele começou a pregar? Como é que ele entra lá? Quem lembra que Jesus chega numa praia onde estava Pedro, depois de uma noite frustrada de pescaria, estava lá bravo, limpando as redes, só pensava em voltar para casa e dormir. E Jesus chega do nada e pede para Pedro emprestar o barco dele. Ele entra no barco, Pedro afasta um pouquinho, ali ele prega para a multidão e manda Pedro voltar para o mar. Amém? Então, de repente, chega alguém lá que chegou do nada e já manda o Pedro, e o Pedro pega e volta para o mar. Às vezes a gente fica pensando, como é que foi? Que será que aconteceu isso? Será que Jesus hipnotizava as pessoas? Como é que ele começa esse ministério? E Jesus era um rabino, com 30 anos de idade, ele começa o seu rabinato, o seu ministério. Como assim, pastor? João capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu quero ler junto com você. Versículo 1, todo mundo achou? Então, olha só. E havia entre os fariseus um homem chamado, vamos ajudar? Chamado Nicodemos, príncipe. Talvez em alguma versão está escrito principal dos judeus. Quem era esse homem? Era um homem estudioso da palavra, um homem que tinha autoridade na escritura. Não era qualquer um. Era alguém reconhecido. Pertencia ao grupo dos fariseus. Era um fariseu de destaque. E a gente sabe que os maiores combatentes de Jesus foram os fariseus. E a palavra diz que esse homem, olha o versículo 2, este foi ter a luz do dia? Não, foi ter de noite com Jesus. E lhe disse, como é que está escrito na sua Bíblia?
Rabi, tem alguma Bíblia escrito rabino? É a mesma coisa. Então, esse Nicodemos, ele vai procurar um homem bem mais novo do que ele e o chama de rabino. O que Jesus era? Um rabino. Não foi qualquer um que chamou. Foi alguém que reconheceu ali um rabino. E ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então aqui a gente vai pensar isso, entender uma coisa. Jesus não apareceu do nada. Ele chega como um rabino. Se você for ver em Lucas 4, a Bíblia narra quando ele está voltando para a sua cidade, ele entra na sinagoga e ali lhe dão o rolo para que ele leia e depois pregue. Diferente do que a gente faz, né? Ele lia de pé e pregava sentado, né? E ele, quem que tinha a possibilidade de estar dirigindo uma palavra? Uma autoridade, um mestre, um rabino. Então ele volta como rabino. Então, o que eu quero falar hoje com vocês? Acerca de como foi aquilo que a Bíblia não mostra, mas ela não mostra assim explicitamente, mas ela começa a mostrar para a gente. E se você for ver, buscar como era a cultura lá em Israel na época de Jesus, você vai ver coisas interessantes. Você vai ver que a primeira educação de escola que os meninos tinham era na sinagoga. O primeiro estágio da educação se chamava Beit Sefer, ou Bet Sefer, que significa casa do livro, casa da letra. E todas as crianças, todos os meninos, menina não contava naquela época. Por isso que hoje tem mais mulher do que homem na igreja, porque as mulheres são mais agradecidas a Jesus do que os homens, né? Jesus trouxe uma libertação para as mulheres. Glória a Deus por isso, né? Então, como que funcionava a escolaridade? Qual era o desejo que cada família tinha para os seus filhos? Primeiro, todos os casais queriam ter filhos homens. Por quê? Porque o homem é que tinha mais respeito naquela época. Se você for perguntar, na minha época, eu estou com 62 anos, né? Se você for perguntar na minha época, da minha infância, adolescência, qual era o sonho de cada pai, é que o seu filho se formasse em medicina, engenharia, direito. Essas três profissões eram as mais visadas. Então, o desejo de cada pai é que o seu filho progredisse na vida e entrasse numa universidade para cursar ou medicina, ou engenharia, ou direito, mas direito com o propósito de ser juiz. Esse era o desejo. Você vê que as coisas vão mudando, né? Hoje, se você for perguntar aí, os pais de menino, né? Eu queria que meu filho fosse um jogador, um Neymar.
resolvi o problema dele pro resto da vida. Se você for lá no Goiás, lá no Mato Grosso, meu filho podia arrumar um amigo aí, fazer uma dupla sertaneja, que ia dar certo na vida. Aqui hoje, agora não, meu filho tem que ser um youtuber. Né? Cada época é um propósito. Naquela época, todos os pais queriam que o seu filho fosse um rabino. Por quê? Porque o rabino era a pessoa de mais autoridade, uma pessoa respeitável, uma pessoa da alta categoria, da alta classe. Então, como é que funcionava a escola naquela época? Até os 6 anos, eles diziam que a criança tinha que ficar em casa aprendendo a cultura dos pais. Mais ou menos como a gente tinha aqui, né? A criança até os 6 anos ficava dentro da casa, aprendia com a família, e depois dos 6 anos já ia para a escola, não é assim? Então lá, esse modelo foi copiado da cultura judaica. O que acontece ali? O pai levava o seu filho cedo para a sinagoga local, mais próxima da sua casa, e deixava ele com o rabino daquela cidade. E dos 6 aos 10 anos de idade, todos os meninos de Israel, eles aprendiam os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles aprendiam a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Êxodo. E Números. Depois desse ciclo, olha o que acontecia. E até a primeira prova. Eu não sei se alguém aqui lembra da época do grupo escolar e do ginásio, e entre o grupo escolar e o ginásio tinha um exame de admissão. Alguém já ouviu falar nisso? Só eu, meu. Já faz muito tempo. Isso foi no milênio passado. Estamos começando um milênio, né? Então, foi no século passado. E o que acontecia? Acontecia uma peneira, um tipo de um vestibularzinho. Na minha época era assim também, para você entrar no ginásio. Então você saía do grupo. Aqui era isso. O pessoal ia passar por um testezinho. Os melhores passavam para o segundo estágio. E aqueles que não eram os melhores, eles ouviam o seguinte do rabino: olha, você agora já sabe o básico que você precisa saber. Então agora você volta para sua casa e vai aprender a profissão do seu pai. Você não serve para progredir. Você parou por aqui. Agora, e diferente do que é hoje, aqui, naquela época lá, você não tinha condição de nascer num lugar onde seu pai era serralheiro e você quisesse ser outra profissão. Você tinha que dar continuidade para a profissão do seu pai. Então você voltava. Então eu queria que você começasse a imaginar a situação daqueles meninos que voltavam, não dos outros que ascendiam, mas daqueles que voltavam. Será que voltava feliz? Porque o sonho de cada menino também, hoje é ser um Neymar, mas na época era ser um rabino. Então, foi frustrado isso. Volta para casa, vai aprender a profissão do seu pai. E aí a outra parte seguia. Então, depois dos 6 anos, eles voltavam agora para a sinagoga, né? E ali eles iriam aprender com o mesmo rabino
mais livros, né? Eles eram, esses rabinos eram responsáveis para educar e ensinar os meninos com a Torá, e até depois dos 10 anos, aliás, né? Depois dos 10 anos, eles iriam para um outro nível, que se chamava Beit Talmud, que quer dizer casa de aprendizagem, casa de aprender. E eles ficavam ali dos 10 aos 14, 15 anos. Lá eles aprendiam todo o Velho Testamento. E ali eles podiam fazer perguntas, eles iriam interagir com o rabino local, eles iam ter uma liberdade a mais. Tudo dentro da tradição judaica. Então, a gente tem uma informação que Jesus nasceu. Ele teve 1 ano, 2 anos, 3 anos. Com 6 anos, José levava ele para o... Porque ele não tinha diferença entre os outros meninos. A única diferença que ele tinha era a sua conduta de vida. Ele não pecava. Ele nasceu para um propósito. Amém, amados? Então, a Bíblia fala, e você já deve ter visto isso e ouvido isso também, que Jesus crescia em estatura e em conhecimento. Não é assim? Ele crescia. Então, o que quer dizer? Ele não nasceu pronto. Ele não nasceu pronto. Ele nasceu como qualquer um de nós nascemos. A única diferença é que ele não nasceu com a marca do pecado. Por quê? Porque não foi de uma semente corruptível, não foi de uma semente humana, não foi da semente de José. Foi pelo Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, o que acontece? Lá pelos 14, 15 anos, tanto é que você vai ver, eu tenho certeza que você vai se lembrar, que o que você lembra que aconteceu quando ele tinha 12 anos? Ele foi no templo, não é isso? E depois a família voltou, não deram conta, ele ficou lá fazendo o quê? Discutindo, não brigando, mas né, uma discussão literária lá com os doutores da lei. Então, ele já estava na idade de... Ele já estava por dentro de toda a Escritura. E ele se aprimorava e se destacava. E aí, o que acontece? Mais uma vez, terminando aquele ciclo, mais uma outra provinha. Para ver quem continuava e quem voltava. E ali na faixa, na adolescência, na faixa dos 15 anos mais ou menos, a maioria ouvia o seguinte: até aqui você chegou. Fica tranquilo, você já está melhor do que a maioria dos meninos da sua idade. Só que não dá mais para você. Aqui é o seu limite. Você volta para sua casa e vai aprender a profissão dos seus pais. Para um pouquinho para pensar como estavam emocionalmente aqueles meninos que tinham o único propósito de vida era ser um rabino e ali o sonho foi cortado. Volta para casa. Decepção. E uma outra parte prosseguia. E você percebe que era uma afunilação, um afunilamento. A maioria voltava para trás e a minoria prosseguia. Aí o que acontece? Eles ficavam mais um tempo e depois de concluírem, porque nesse momento eles iriam agora estudar as linhas de rabinos. E cada rabino, cada escola rabínica tinha o seu jugo. O que é o jugo? Né? Que eles chamavam de jugo.
era a interpretação que cada rabino tinha das escrituras. Então tinha uma escola rabínica, por exemplo, que falava que aos sábados o camarada não podia dar mais do que 7 passos. A outra escola dizia que ele podia sim caminhar. Então existia diferença de interpretações da mesma escritura. Assim como hoje a gente tem em várias denominações. Tem lugar que a mulher não pode cortar o cabelo. Tem lugar que a mulher não pode usar calça comprida. Tem lugar que o homem não pode usar bigode. Fala assim, julgos. São julgos. Né? Então, cada jovem, agora daquele grupo seleto, estudava e escolhia um rabino que se identificava. Agora já um rabino famoso. E agora eles podiam escolher qual rabino, qual escola eles iriam. É a mesma coisa que acontece conosco aqui. A criança entra e ela tem uma professora só no começo, não é assim? Ela não pode escolher nada, ela vai na escola perto da casa dela, não é assim que acontece? Depois ela vai ascender para uma outra escola que também é perto da casa dela. Às vezes é a mesma escola, que tem 2 níveis, às vezes é outra. Mas ela não pode escolher. Só que depois que ela conclui o ensino médio, aí ela vai para a faculdade que ela quiser, a que ela escolher. Assim acontecia lá, naquela época. E aí, esses jovens, eles iam agora procurar os seus rabinos de escolha. Porque o desejo de cada um era ser um rabino. E cada rabino tinha um grupo de discípulos que se chamava Talmid. Né? Então, cada rabino tinha o seu Talmidim, que era o grupo de discípulos. E aí, o que acontece? Agora você vai entender. Quando aquele grupo chegava em determinado rabino, ali tinha um vestibular. O rabino pegava os novos e começava a fazer uma prova com eles. E ali, a maioria ouvia o seguinte: você não serve para ser rabino. Você não pode andar comigo. Mas fica tranquilo, você já está melhor do que a maioria dos jovens da sua idade. Agora você vai voltar para sua casa e vai seguir a profissão do seu pai, que para isso você não serve. E uma minoria escutava aquilo que toda criança queria escutar, que era o sonho de todo jovem. Você me segue, vem comigo. Era só isso. Então o desejo de todo homem em Israel era ouvir de um rabino: me segue, vem comigo. Então os homens escolhiam. Então eu queria que você entendesse como era a situação daqueles jovens na faixa agora dos 18, 19 anos, que estavam indo para o seu sonho e ouviam daquele rabino: você não serve. Você não nasceu para isso. Você não serve para ser meu discípulo. Volta. Como é que você acha que estava os homens de Israel se sentiam? Você entende que o ambiente em Israel, a cultura em Israel, era uma cultura de homens quebrados, de homens revoltados, de homens tristes, de homens que não se sentiam dignos. E cada um tinha que voltar. Então imagina a expectativa que os pais tinham. Não tinha celular naquela época, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp.
os pais iam ficar sabendo quando os filhos voltavam. Eu fico pensando como é que devia ser a vizinhança, né? A fulana de tal, o filho dela voltou na primeira leva. E a mãe desse outro aqui falou: meu filho é o cara. Que pena, né? Para fazer o quê? Aí na segunda leva voltava um outro. E a mãe daquele lá estufava o peito, o pai, meu filho é o cara. E ficava aquela comparação. Só que quando o filho voltava na faixa dos 19, 20 anos, ali era uma decepção maior do que se ele tivesse voltado na primeira. É assim ou não é? Não é verdade? Então, queridos, eu acho que você já está entendendo como era o estado de espírito dos homens em Israel naquele tempo. Porque a frase que eles mais queriam ouvir de um rabino era: me segue, vem comigo. Aleluia. E eles não ouviam isso. E Jesus não ouviu nunca um não. Jesus estava no meio dos rabinos. Aqueles jovens iriam andar com os seus rabinos de escolha até o dia que aquele rabino chegasse e falasse para um dos seus discípulos: você já está pronto, você agora é um igual a mim. E ele ganhava o seu certificado de rabino, a sua marca, e falava: agora você volta para casa, mas agora você vai voltar como um rabino, vai agora construir o seu rabinato. E foi isso que aconteceu com Jesus. E o ministério de Jesus começou a se destacar de todos os outros. Se você for ver, tinha duas escolas principais naquela época. A escola de Hilel e a escola de Shammai, né? E algumas pessoas identificam o ministério de Jesus com o rabinato de Shammai, se eu não me engano, né? Então, veja bem, nisso a gente começa a entender agora que não aconteceu do nada, foi construído pelo próprio Jesus, foi construído. Ele foi crescendo em conhecimento, em estatura. Por quê? Porque antes dos 30 anos de idade, ninguém era reconhecido como autoridade em Israel. E agora esse jovem volta e começa o seu ministério com 30 anos de idade. E vai até os 33. Então o ministério de Jesus, ele durou 3 anos e meio aqui nessa terra. Você consegue agora entender o processo? E agora fica fácil da gente entender algumas coisas que a gente lê, mas não consegue entender os porquês. Jesus chega um dia numa praia e ali ele encontra alguns homens e ele chega para Pedro e diz assim: me segue, vem comigo, eu vou fazer de você pescador, mas não é mais de peixe não, de homem. Diante disso,
que nós entendemos agora, você imagina como Pedro vivia? Pescador. Com certeza o seu pai era um pescador. Com certeza ele devia ter sido devolvido para sua casa ou na primeira ou na segunda leva. Com certeza. Ele já era um homem feito, um mestre em pescaria, ele já tinha sua empresa de pescaria. Mas o que aquele jovem, que agora não era tão jovem assim, sempre quis ouvir de um rabino? Vem me segue. Quando ele olha aquele rabino que se diferenciava de todos os outros da sua época, chega para ele e fala, até arrepio, vem e me segue. Você consegue imaginar o que reacendeu no coração daquele homem? Agora dá para você entender por que ele largou tudo. Tudo. Deixou. Seguiu. O sonho reacendeu. O propósito, o desejo, voltou. Aquilo que tinha sido um ponto final na vida dele, Jesus vem e estabelece uma vírgula. Aleluia. A Bíblia diz que um pouco depois, Jesus vê dois irmãos, Tiago e João, que estavam agora com seu pai, Zebedeu. E eles estavam fazendo o quê? Arrumando, consertando rede no barco. Se você entender como era a cultura, com certeza, esses dois, eles não voltaram nem na primeira e nem na segunda leva. Esses dois voltaram mais decepcionados do que tudo, porque estavam indo bem até a casa lá dos 18, 19 anos. E eles ouviram, você não serve para ser rabino. Volta e vai aprender a profissão do seu pai. Sabe por que eu falo isso? Porque todo pescador começa a sua profissão consertando rede. Não sai direto jogando rede. Ele vai ter que se familiarizar com rede. Você está comigo? Sim. Amém? Então imagina como estavam aqueles dois jovens, consertando rede. Eu penso que algum tempinho, pouco tempo atrás, a expectativa deles era ser um talmide de algum rabino. Escutar de algum rabino. Vem comigo. Aí um rabino, um mestre, aparece lá, olha para aqueles dois, fala, vem comigo, me segue. A Bíblia fala que eles deixaram tudo. Não falaram para Jesus, me dá um tempo. Eles prontamente deixaram tudo. Eles tinham também uma herança. O seu pai estava preparando para que eles tomassem o seu lugar numa indústria de pesca. Você entende agora que o rabinato de Jesus foi diferente de todos os outros? Porque todos os rabinos tinham os seus discípulos, porque os discípulos o escolhiam. Jesus quebra esse paradigma. Ele escolhe. Agora você entende o primeiro versículo que nós lemos. João 15:16. Não me escolhestes vós a mim.
mas eu vos escolhi, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. O dia que você, depois de ouvir o Evangelho, entregou a sua vida para Jesus, o novo nascimento é isso. É quando você, depois de ouvir o Evangelho, ouvir as boas novas, você olhar para você mesmo e falar: minha vida não tem mais sentido para ficar do jeito que está. E você não vai falar: Senhor, eu te aceito. Você vai falar: Senhor, eu entrego. Quero deixar tudo. Quero entregar minha vida para o Senhor. Aleluia. Essa é a conversão. Quem já fez isso aqui? Sabe que a nossa expectativa quando a gente faz isso é pensar o seguinte: pronto, já resolvi meu problema. Acabou. Agora que começa. Agora começa a sua história. Sabe por quê? Porque a conversão, esse novo nascimento, ele tem um propósito. Daqui para frente começa agora uma outra vida. Uma vida agora direcionada não mais pela minha vontade, mas uma vida agora não mais independente. O apóstolo Paulo fala: eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia! Agora Cristo vive em mim. E o viver para mim é Cristo. E se você morrer, para mim é lucro. Eu já venci a morte. Aleluia! Isso que nós chamamos de vida, que vai do momento que a gente nasce até o momento da sepultura. Quando você entende a palavra, entende o propósito de Deus, você vai entender: isso não é a minha vida. Isso é um fragmento dela. A nossa vida eterna começa no dia em que nós entendemos o propósito de Deus para nós. Que nós entendemos o que é ser feito filho de Deus nessa terra. O dia que nós entendemos quem somos com relação a Deus. O que nos salva não é uma denominação, não é carteirinha de membro. O que nos salva não é você entrar seco e sair molhado de uma piscina ou de umas águas. Não. O que nos salva é Cristo em nós. Aleluia. A aliança da lei exigia algo impossível que o homem completasse. Por quê? Porque na aliança da lei você tinha que fazer por merecer. Na aliança da graça, ela só exige uma coisa: que nós nasçamos de novo. Ela só exige isso. Que nós sejamos agora corpo de Cristo, assim como Jesus foi nos seus dias. Corpo do Cristo. Porque o dia que ele termina o rabinato dele, a primeira coisa que ele faz não foi ir para pregar na sinagoga. Falou: agora já estou pronto. Agora eu vou para o Rio Jordão para iniciar o meu ministério. E sabe como é que Jesus inicia o seu ministério? Ele mostra para o que veio. Ele vai descer as águas do arrependimento.
ali com João Batista. Mas arrependimento do quê? Que ele não tinha pecado. Olha para alguém e fala assim, desde o começo, ele me substitui nas águas. Ele mostrou que veio. Ele veio para ocupar o nosso lugar e nos salvar por isso. Ele começa o ministério se arrependendo de algo que ele não fez. E ele termina o seu ministério pagando o preço por algo que ele não fez. E a gente não chora. Quando a gente lembra do preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário por nós. Sabe, Jesus morreu por mim. Parece que eu estou falando que um frango morreu lá 2000 anos atrás. Será que nós estamos valorizando isso? Será que nós entendemos? Então eu quero concluir fazendo você pensar numa coisa. A nossa vida, o nosso propósito para o Senhor, ele existe. E se eu digo que eu sou parte da igreja, que é o que nós somos, sim ou não? Não é isso? Somos ou não somos? Se somos igreja, somos a esposa do Cordeiro. Amém? Amém? Glória a Deus. Qual é o papel da esposa? Gerar filhos. O que nós estamos fazendo? Se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu já posso morrer. Quantos podem morrer aqui? Diga amém. Você já pode morrer. Isso não quer dizer que você queira. Isso quer dizer que você já pode. Por quê? Porque Cristo já em nós venceu a morte. Aleluia. Agora, quantas pessoas que você conhece que não podem morrer ainda? Quantas pessoas você conhece que ainda não pode morrer? Pessoas que você ama, pessoas da sua família, pessoas do seu círculo de amigos, pessoas que você convive diariamente, e o que você tem feito por elas. O papel da esposa é gerar filhos. Jesus disse que ele nos escolheu para que nós possamos dar frutos. E que tipo de fruto? Fruto que permaneça. É o que nós estamos fazendo. Eu já me salvei, então estou numa boa. Os outros, o que eu vou fazer? O máximo que eu posso fazer é orar por eles. Será? E talvez você se acomoda. E para você, o máximo que você pode fazer é vir 1, 2 vezes por semana, ouvir a palavra de Deus e voltar para a sua vida. E não mudar nada. Eu tenho que pensar, se a obra depender de mim, o que é que eu estou fazendo? Agora, existe da mesma forma, presta atenção nisso, da mesma forma como Satanás, ele não foi tentar Adão, ele foi tentar a mulher. Sim ou não? Ele não muda a estratégia dele. Ele viu que não deu certo tentar Jesus. E olha como ele tentou. Então, da mesma forma como aconteceu lá no Éden,
tem acontecido nos nossos dias. Ele vem tentar a igreja. Ele vem tentar cada um de nós. E ele é sagaz. Sabe o que ele põe na cabeça de muitos? Você não sabe nem ler. O que você vai querer pregar o evangelho? E você é tímido. Você não serve para ser obreiro, não. E você só continua indo na igreja, mas continua vivendo a sua vidinha do jeito que você está. Não muda nada, não. Sabe? O evangélico não praticante. Continua assim. Está ótimo. Não precisa mudar nada, não. Você só não matar e não roubar, o resto está tudo certo. E existe uma pressão do mundo para que essas coisas entrem na nossa cabeça. Mas eu vim aqui para falar algo para você. Eu quero que você abra o seu coração para receber essa palavra. Amém? Amém? Senhor Jesus, através de um dos seus filhos, de um dos seus servos, sabe o que está dizendo para você? Vem. Vem e me segue. Se o mundo pôs um ponto final na sua história, o Senhor é especialista em fazer esse ponto final virar uma vírgula. A tua história não acaba aqui. A tua história não foi definida aqui. O que até hoje impediu você de viver a plenitude que o Senhor tem para você, Ele está te dizendo agora: saia da sua mesmice e se lance para fazer a obra de Deus. Aleluia. Pastor, mas eu não sei, Deus não usa as pessoas do jeito que for. Eu não sou um bom pregador, como é que eu vou fazer? A maior obra é lá fora, é lá no seu dia a dia. Talvez o Senhor está usando alguém aqui, ou vai usar alguém aqui, sabe para quê? Para ganhar pessoas com um abraço. Talvez alguém te chamou, o Senhor te chamou para cativar pessoas com um sorriso sincero, com um elogio sincero. O que você tem feito para ajudar alguém? O que você tem feito para mostrar Deus, para mostrar o Senhor Jesus, o amor de Deus para o seu vizinho? Talvez a correria do seu dia a dia não deixa você nem cumprimentar o seu vizinho na hora que você está saindo de casa. Quanto mais chegar até ele e perguntar: o que eu posso ajudar você? Sabe? O propósito de Deus continua o mesmo ainda. Agora, a igreja com Cristo, e nós somos a igreja, são responsáveis para gerarem filhos de Deus nessa terra. Aleluia! Curva a tua cabeça, feche teus olhos. Eu quero ajudar você a que você pense e tenha aí um resumo. Começa a enxergar um vídeo da tua vida desde o dia que você entregou ela para Jesus. Como você tem mostrado quem é que está dentro de você. Como você tem mostrado Jesus para as pessoas que você encontra no seu dia a dia.
Será que elas têm conseguido ver ali um filho de Deus? Ou alguém que só cita versículos para acusar alguém, mas não vive a palavra de Deus? Melhor do que falar de Jesus, põe isso no seu coração, é falar como Jesus. Melhor do que falar de Jesus, é falar como Jesus. Porque falar de Jesus, o Google fala. Falar de Jesus, muita gente fala. E o Senhor, Ele quer que você seja um tipo de Cristo nos seus dias, no lugar onde você está. Se algo vem lhe acusando, se essa palavra fez você se lembrar de que você tem vivido do jeito que você não gostaria mais de viver, o Senhor, Ele te traz isso por amor. E Ele te dá a cada dia uma nova chance de mostrar que Ele é Deus conosco. O Deus Emanuel, Ele é visível através de nós. Se não foi através de você até hoje, eu quero profetizar na sua vida que vai ser a partir de hoje. Essa chama que o Senhor está acendendo no teu coração, ela não pode ser acesa pelo nosso esforço, mas ela tem que ser mantida pelo nosso compromisso. Que você seja, daqui para frente, eu quero profetizar isso como boca de Deus aqui para cada um de vocês. Que você receba, em nome de Jesus, uma unção de coragem. Levanta a sua mão para receber. Coloca ela na situação de receber. Receba em nome de Jesus a unção de coragem que o Senhor depositou sobre a vida de Josué, um jovem que estava agora caído, porque o seu líder, ele não via mais. Aquele que se sentia impotente, Deus olha e fala: tem bom ânimo, em nome de Jesus. Recebe aí na sua vida a unção de ânimo, a unção de bom ânimo, a unção de coragem, a unção pela qual Deus te levanta para fazer essa parte da igreja. Não ficar nessa mesmice, buscar e conquistar vidas lá fora. Aleluia, aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Fica de pé, levanta para você ouvir essa palavra de pé, em nome de Jesus. O Senhor está levantando aqui homens e mulheres, valentes, conquistadores de vidas. Deus está abrindo a madre dessa igreja. Você vai gerar filhos e filhos que vão gerar filhos, em nome de Jesus. Recebe isso com a alegria de comemorar, assim como uma estéril, ela comemora ao gerar filhos. O Senhor vai te trazer alegria em gerar filhos de Deus para Ele. Aleluia,
Aleluia. Você recebe essa palavra, você toma posse dela, guarda ela como semente plantada no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Rega ela todo dia, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor vai dar crescimento, em nome de Jesus. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus, que no ano que vem, Pastor Sérgio vai ser obrigado a procurar um outro lugar, porque aqui não vai caber o povo. Aqui não vai caber o povo. Recebe essa palavra, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia!